Nós vamos falar hoje sobre o Salmo da Reconstrução. O Salmo da Reconstrução. Você sabe qual é o Salmo da Reconstrução? Você vai abrir a sua Bíblia em Salmos 127. Salmos de número 127. Você conhece esse salmo? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheci esse salmo de uma forma até esses dias. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, o quê? Trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, o guarda, né? O vigia. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Até aqui. Esse salmo é um salmo de Salomão. Pode olhar aí na sua Bíblia, que quem escreveu esse salmo foi Salomão. E esse salmo aqui, ele é muito forte. Mas muito, é uma revelação que vai impactar na vida da gente. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, eles colocaram aqui, cântico de romagem. Você sabe o que é romagem? Você sabe o que é romeiro? O que é? É um peregrino, né? Quando o pessoal fala assim, os romeiros vêm aí, aqui tem, né? Aí faz caminhar, exatamente. Exatamente. Então, entenda. Salomão escreveu isso aqui e eles colocaram que esse salmo era de romagem. Era para aqueles peregrinos que estavam chegando. Chegando de onde? Aí é que está. Salomão escreveu isso aqui 700 e poucos anos antes de Cristo. Mas depois, 500 e poucos anos antes de Cristo, houve uma invasão e começou o cativeiro babilônico. E eles sofreram demais, e essa época do cativeiro tinha muito profeta, mas mesmo assim foi uma época de cativeiro. A nação passou por uma época de exílio, de cativeiro. E se você prestar atenção, o Brasil está entrando em uma época de cativeiro. O Brasil, povo de Deus, tem gente sendo preso que não tem nada, não tem nada a ver, mas está sendo preso. Está sendo preso assim a 3x4. Só tem um detalhe, Deus está vendo. Então veja bem, olha para cá. Salomão escreveu esse salmo. E Salomão, ele teve uma experiência com Deus muito forte. Mas muito forte. Você sabe que Salomão, ele construiu o templo. E Deus, do início ao fim, guiou ele. Toda a reconstrução do templo foi direcionada por Deus até o dia que ele fez uma oração. Salomão fez uma oração e até Deus entrou no templo. Amém? Amém? Foi tão forte que depois de tudo pronto, Salomão vai e faz uma oração, o povo está todo lá e a glória de Deus entra e confirma que toda aquela obra foi direcionada pelo Senhor. Amém, igreja? Então, quando você lê esse Salmo 127, agora,
a sua visão vai aumentar, porque agora você sabe que quem escreveu esse salmo teve a direção de Deus nas construções que foram feitas. Vamos ler de novo agora? Lembra que Salomão construiu o templo. A gente vai chegar, a gente vai andar. Salomão, inspirado por Deus, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, é em vão todo mundo que está trabalhando. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Salomão falou isso, povo de Deus, porque ele tinha a direção de Deus. Ele construiu tudo aquilo com a direção de Deus. Ele sabia, ele tinha exército, ele tinha cavalos, ele tinha carruagens, mas ele sabia que se Deus não vigiasse a cidade, podia ter vários sentinelas, que eram aqueles homens e fica acordado, um vigia. O sentinela era um vigia que ficava a noite toda acordado. Salomão sabia que se Deus não guardar, não adianta ter exército, não adianta ter vigia, não adianta ficar a noite toda acordado, porque certamente seria invadido pelos inimigos. Ele fala sobre o levantar de madrugada, porque hoje existem funções que tem que se levantar de madrugada, né, para trabalhar, mas naquela época ele se referia ao agricultor, porque o agricultor, eu não sei se alguém aqui já plantou, né, mas o agricultor ele começa na madrugada, bem cedinho ele já começa. E Deus dá a direção para Salomão que será inútil se Deus não estiver, se Deus não guardar, se Deus não estiver no trabalho. Tudo é em vão e inútil. Essas duas palavras, em vão e inútil. Se Deus não estiver, será em vão. Tudo que a gente fizer sem Deus vai ser em vão. Tudo que a gente fizer sem Deus vai ser inútil. Aí, olha só, Salomão escreve tudo isso, toda essa revelação. Aí o povo de Israel, eles foram libertos, Deus usou Ciro e libertou eles. Deus usou um homem que não era da fé. Ciro não era da fé, mas Deus usou esse homem para libertar o povo de Israel. Só que o seguinte, Jerusalém estava toda destruída e eles tinham que voltar e reconstruir tudo. Aí entra esse salmo. Preste atenção. O povo perdeu tudo, a cidade estava destruída e eles estavam como romeiros em direção à sua cidade, porque eles estavam cativos na Babilônia. Então houve a libertação e eles estão voltando para a sua casa. Só que está tudo destruído. Deus dá a direção para o povo judeu para observar esse salmo. Por isso que aí na sua Bíblia está lá, Cântico de Romagem. Eles cantavam isso aqui. E eles entenderam, nós estamos voltando, temos que reedificar nossa cidade.
Qual exemplo nós vamos pegar? Vamos pegar o exemplo de Salomão. Como que ele construiu o templo? Porque era lindo, era perfeito. E tudo deu certo, porque Deus entrou. Amém, igreja? Deu certo, porque no final Deus entrou. No final Deus foi para a reunião. Amém? Foi muito forte. Então eles pensaram, buscaram em Deus. E Deus deu esse salmo aqui. Então os judeus disseram, está tudo destruído. Mas espera aí, a cidade, está tudo destruído. O templo, está tudo destruído. Mas o que foi que Salomão, inspirado por Deus, falou? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eles pensaram, a gente vai reedificar, mas a gente tem que reedificar com Deus. A gente precisa reedificar a casa, mas é Deus que tem que nos ajudar. Isso é uma direção muito grande, porque eu não sei se você passou por isso, mas às vezes a gente tem que reedificar algo. A gente tem que fazer tudo de novo. A gente tem que se levantar. A gente tem que reconstruir a vida. E para isso a gente tem que reconstruir com Deus. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa se separa, aí a pessoa fica só. Aí a pessoa diz assim, poxa, eu estou só. Eu vou arrumar uma pessoa para não ficar só. Aí a pessoa vai e arruma uma pessoa. Mas ela não disse, Deus, eu quero uma pessoa, olha só, eu quero uma pessoa, mas eu quero uma pessoa que o Senhor dê, que o Senhor me dê. Não, eu vou arrumar uma pessoa. E a pessoa diz, não, eu vou arrumar. Para onde eu vou? Vou para o Facebook, vou para o Instagram, eu vou conhecer pessoas. Quer dizer, essa pessoa, se ela fizer dessa forma, a Bíblia diz, vai ser em vão. Vai ser em vão. Tudo vai ser em vão. Porque sem Deus, tudo vai ser em vão. E teve uma noite que eu fui lá pro muro lá de casa, um murinho assim, e eu falei para Deus, Senhor, eu não quero que o meu trabalho seja em vão. Porque vão é sem valor. Vão é uma coisa oca, vazia. É por isso que essa palavra vão, você vai ver que diz assim, não usarás o nome de Deus, o quê? Em vão. Quer dizer, vazio. Porque tem gente que usa o nome de Deus de uma forma sem ser espiritual. O nome de Deus é para ser usado de forma espiritual e não vazia. Então a gente precisa entender que uma coisa vã é uma coisa que não serve para nada. Então eles disseram assim, eu vou reconstruir, nós vamos reconstruir, mas vamos seguir o que Salomão falou, direcionado por Deus. Se eu vou reconstruir a minha casa, a minha vida, a minha família, para não ser em vão, tem que ser Deus edificando comigo. Chame Deus. Agora de chamar Deus para comer comigo, porque a porta está aberta. E ele disse assim, se abrir a porta eu vou e como com você comigo, acabou. E eu estou com isso na cabeça, eu estou comendo lá, e não importa o que eu estou comendo não, pode ser bom, pode ser ruim, quer dizer, ruim não é, né? Mas pode não ser a picanha que o doutor falou lá, né? Pode ser o que for. Pode ser o que for. Eu estou chamando Jesus para comer comigo. E eu comecei isso de chamar Jesus para comer comigo, assim mais, né? Porque a gente ora tudo, mas chamar Deus para... Um dia que eu comi um peixe muito gostoso, e eu sei que ele gosta de peixe, né? Ele gosta de peixe, ele gosta de pão, amém?
Ele sabe que ele gosta. E desde então, mas só que agora eu tô... quando eu comi uma comida muito boa assim, eu sempre disse, Senhor, come comigo. Mas agora, toda vez que eu vou comer, eu chamo Jesus para comer comigo. Faça isso. Você vai... Eu não digo a você que você vai arrepiar, vai rodopiar, vai... Não, mas você vai saber que Ele está ali. O judeu, ele é muito sábio, porque ele vai na palavra, povo de Deus. Eu vou lhe dar uma orientação aqui. Pare de seguir tudo que está no YouTube. Pare de seguir tudo que está no YouTube. Passe a seguir tudo que está na Bíblia. Na Bíblia. Se você ver coisas, aí você procura na Bíblia. Às vezes até tem na Bíblia, mas a interpretação está errada. Uai, pastor, mas tem esse negócio de interpretação errada? Lógico que tem. Jesus disse assim, como interpretas? Jesus fez essa pergunta para os escribas, para os fariseus. Ele disse, está escrito assim, assim, como você interpreta? É lógico que tem interpretação errada. Então, às vezes você vai para o YouTube, alguém lá sem responsabilidade, porque se der errado você não vai ligar para ele, se você ligar para ele, ele não te atende. Procura lá no canal o telefone do camarada que mandou você parar de dar o dízimo. Procura lá aquele que pega doutrina que foi criada por uma religião e quer descer goela abaixo. Procura lá se tem o telefone dele. Se der errado, liga para ele para ver. Então o judeu, ele é sábio. A única coisa que os judeus pisaram na bola é que eles mataram alguns profetas e mataram Jesus. Não reconheceram Jesus como Messias, mas eles procuram na palavra. Se você vai edificar a sua vida, se você vai reconstruir a sua vida, você precisa chamar Deus para edificá-la. Senão vai ser em vão. E é triste ser em vão. Você fazer uma coisa e depois você descobrir que tudo aquilo ali foi em vão, é dose. Você fazer todo um trabalho e depois descobrir que foi em vão, é triste demais. Não é? Todo o trabalho foi em vão. Já pensou? Você fazer algo, se esforçar e depois ver que tudo aquilo foi em vão, é duro. É ou não é? Então veja bem, eu preciso chamar Deus para edificar a minha casa, para não ser em vão. Porque tem gente que não dá valor, não chama Deus, e aí depois que é tudo em vão, a pessoa, rapaz, que pena. Aí a pessoa fica se lamentando. Não adianta se lamentar. Primeira coisa, vamos chamar Deus para nos ajudar a reedificar a casa de Deus. As nossas casas. Cabeça do judeu. Aí, segundo, mas depois que a gente reconstruir, quem vai guardar? Então a gente tem que chamar Deus para reconstruir a nossa vida, a nossa casa. Mas a gente sabe que se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Existem pessoas que elas têm toda a tecnologia, têm condições, tem toda a tecnologia, a casa dela é cheia de câmeras, tem cerca elétrica, e pode ter, é bom ter, mas se Deus não guardar, pode ter cerca elétrica, pode ter carro blindado, sabia? Pode ter cachorro feio. Aí, todo esforço que eu tenho para dar segurança ao meu lar, se Deus não guardar, é vão. Tem gente, engraçado, tem gente que, lógico, a Bíblia manda vigiar. Você não vai deixar a janela aberta, a porta aberta,
Você tem que fazer a sua parte, vigiar. Amém? Mas o judeu, seguindo uma orientação que Deus deu para Salomão, era o seguinte: vamos botar Deus para guardar. Amém? Vamos orar, vamos chamar Deus não só para edificar, vamos chamar Deus para guardar a nossa casa. Porque se Deus não guardar, é em vão. Terceira coisa que o judeu olhou e disse assim: vamos usar isso aqui na reconstrução de Jerusalém. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Salomão sabia que Deus dava enquanto dorme, porque ele teve uma experiência que Deus deu para ele, não na hora que ele sacrificou os bois. Ele sacrificou os bois, era de dia, mas a Bíblia diz que de noite Deus apareceu a ele em sonho. Em sonho, quando ele estava dormindo, Deus disse: pede-me o que queres que eu te dê. Salomão tinha experiência de que Deus dava na hora que estava dormindo. Povo de Deus, o sono é tão de Deus. Ô pastor, estou com sono aqui. O dormir é regenerador. Enquanto você dorme, Deus te dá não só bênçãos materiais, financeiras, essas coisas assim, mas Deus te dá condições do teu corpo recuperar. Então o judeu observou isso aqui também. Por quê? Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Naquela época, na Palestina, tinha agricultor que era tão pobre que ele fazia só uma refeição. Você sabia? A refeição era no fim da tarde. Já pensou? Eles iam de madrugada, trabalhava, dava meio-dia, nada, passava direto. Quando era no final da tarde, aí, meu irmão, aí era a refeição. Uma direção que Salomão disse: olha, vai ser inútil se levantar de madrugada, repousar à tarde, não descansar, comendo aquele pão que penosamente você está ganhando. Chama Deus para o teu trabalho, que Ele vai te dar até quando você está dormindo. Chama Deus para o teu trabalho. Amém, gente? Chama Deus para o teu trabalho. Deus, vem trabalhar comigo, Senhor. Porque senão, ainda que eu me esforce, ainda que eu acorde de madrugada, ainda que eu faça de tudo, se o Senhor não me ajudar no meu trabalho, vai ser inútil, vai ser em vão. Então os judeus, eles pegaram essa referência, e eles pegaram tudo isso aqui e cantando, viu? Porque cantando é melhor decorar, né? E eles cantavam isso aqui. Já pensou? Eles cantando essa música aqui, e cantando, eles estão decorando, eles estão louvando, e eles estão dizendo para Deus: Senhor, se o Senhor não edificar, já era. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, não tem jeito. Então, a receita de Salomão para que aquele retorno, quer dizer, Salomão não sabia, ele escreveu isso aqui profeticamente, ele não escreveu isso especificamente para esse retorno, mas o que ele escreveu serviu, e foi a orientação que Deus deu para eles. Vamos meditar e usar e cantar em cima desse salmo.
Se a pessoa quer reconstruir a vida dela, ela tem que estabelecer esses pilares aqui. Se você teve um casamento ruim, chama Deus agora para edificar a tua casa. Se você foi mal no financeiro, agora não, agora eu vou chamar Deus para minhas finanças. Deus vai ser o sócio minoritário, né? O majoritário é você, porque 90% é seu. 90% é seu, você é o sócio majoritário. Deus, Ele quer a sua fidelidade. Chame Deus para as suas finanças. E a sua proteção? Não, pastor, o governo vai me ajudar. A sua proteção, como é que vai ser? A sua proteção tem que ser Deus. E Jesus, na oração, Ele diz assim: livrai-nos do mal. Povo de Deus, as pessoas, a maioria das pessoas, elas recitam o Pai Nosso como se fosse uma reza, como se fosse uma poesia, como se fosse algo, como é que eu posso falar? Como se fosse algo só para repetir. O Pai Nosso, meu amigo, quem ensinou a orar foi Jesus. Então você tem que pegar o máximo de coisas que tem no Pai Nosso e colocar nas suas orações. E uma das coisas que Jesus falou: eu preciso recomeçar. Se você está aqui hoje e você diz assim: pastor, eu preciso recomeçar. Pastor, eu perdi tudo. E eu quero recomeçar. Você vai para casa e você vai fazer o seguinte: você vai abrir esse salmo e você vai fazer uma oração. E depois você vai meditar nesse salmo. E você vai ver que muita coisa foi inútil, porque Deus não estava. Muita coisa foi em vão. Quando a pessoa diz assim: eita, perdi meu tempo. Foi perda de tempo. Justamente porque Deus não edificou. As respostas que você quer está aqui. Mas a partir do momento que você chamar Deus para edificar a sua casa, para guardar a sua vida, a sua casa e para a sua vida financeira, não será mais em vão. Pelo contrário, vai valer a pena. E eu quero encerrar dizendo uma coisa para vocês: faça valer a pena. Faça valer a pena. Ao contrário de ser vão, de ser inútil, faça valer a pena. Pastor, minha vida está ruim. Faça valer a pena. Eu confesso para vocês, eu estou agradecendo, até tomar um banho eu estou agradecendo. Tomando banho quente. Isso quer dizer que pagou a CEMIG. Porque pastor não tem medo do diabo, pastor tem medo da CEMIG, da Copasa, de cortar a água. Sabia? Faça valer a pena. Você acredita que tem incrédulo que não chama Deus, mas na cabecinha dele, ele diz assim: eu vou fazer valer a pena. E ele curte cada momento da vida dele. Dá valor a cada coisa. Ele é incrédulo. Ele não chamou Deus. Mas ele curte cada momentozinho, cada da vida dele. E agradece, viu? Para encerrar, eu assisti um filme do Elvis Presley, a história dele. E depois, no final do filme, mostra cenas reais dele. E depois, esses dias aí, eu fui procurar o último show dele, a última apresentação dele. Ele está doente, porque ele usava droga. E ele estava doente, todo inchado, gordão. Depois vai lá no YouTube, põe assim: última apresentação de Elvis Presley. Ele está sentado, tocando piano, suando igual a tampa de chaleira. Uma semana depois ele morreu. Uma semana antes, debilitado. Se você vê
o jeito que ele toca e ele canta e ele sente prazer naquilo. Tem hora que ele para, que ele não está conseguindo respirar direito, mas ele toca e ele canta essa música dando o que ele não tinha mais. Porque ele não chamou Deus, mas ele fez valer a pena até o último segundo. Na cabecinha dele, ele canta. Você vai ver que ele está dando o melhor de si. Ele está dando o melhor que ele pode. E é isso que falta às vezes para a gente. Eu vi ele daquele jeito, dando o melhor, sabe? Mesmo no final, aí veio no meu espírito. Você sabe por que essas pessoas elas se sobressaem? Porque elas dão o melhor de si. Então faça o melhor. Chame Deus para estar com você, para edificar a sua casa. Pastor, está tão difícil, pastor, mas faça valer a pena o cafezinho que você toma com seu filho. Tem gente que perdeu o filho, não tem mais filho. Olha, faça valer a pena. Faça valer a pena com aquela pessoa que está ali do seu lado. Tem defeito? Tem. Quem é que não tem? Mas faça valer a pena. Curta a sua mãe enquanto ela é viva. Curta o seu pai. Esteja ali junto, seus irmãos. Curta cada momento, meu filho, porque passa rápido demais. É assim, ó. Então, quando você tiver, às vezes a pessoa está falando, nem está prestando atenção o que aquela pessoa falou, só que no relógio aquela pessoa só tem mais um ano e você não sabe. E aquela pessoa está falando e a pessoa não está nem prestando atenção. Dê valor, povo de Deus, faça valer a pena. Povo de Deus, o diabo fez de tudo aqui com a energia aqui para não passar isso para vocês. Mas eu estou aqui, ó, sem microfone, que é para não me atrapalhar. Minha garganta está ruim, mas eu estou aqui. Eu estou com sono, mas eu estou aqui. Amém, gente? Para dar o melhor. Talvez eu não fui na tua casa, mas eu estou em oração. O pastor está trabalhando, mas eu estou dando o meu melhor. Então, saia daqui hoje, sabendo que essa mensagem o diabo tentou atrapalhar. E se ele tentou atrapalhar, alguma bênção tem. Amém. Pastor, mas, nossa, essa pessoa é muito difícil. Por isso que você está lá. Deus colocou você lá. Por amor àquela pessoa, Deus deu você para aquele momento ali, mesmo aquela pessoa sendo difícil. Curta cada momento, cada cafezinho. Chame Deus para comer com você. Chame Deus para edificar a sua casa. Chame Deus para a sua vida financeira. Chame Deus para lhe proteger. Faça isso.